Você com certeza já ouviu por aí os apelidos coxinha e petralha, principalmente se você é daquele que vive conectado nas redes sociais, não é mesmo? O fato é que nós, cidadãos brasileiros, estamos acostumados com essa divisão linguística e ideológica em termos de política. Até mesmo porque, hoje em dia, é bastante comum pseudo-intelectuais irem nas redes, munidos de toda a sua capacidade de usar o Google, para defender seus corações vermelhos, esquerda, ou azuis, direita. Enfim, será que essas pessoas realmente sabem o que significa tudo isso dentro da política? Eu gostaria de perguntar se você sabe o que significa esquerda e direita no contexto político. Sei, né? Normalmente são representados por dois partidos, né? Um que briga, né? Mais para o lado capitalista e outro mais para o lado social. Em tese, né? É esse foco que busca, né? A esquerda e normalmente a direita. Você sabe a diferença entre esquerda e direita? Ah, sei por alto, assim. Tipo, direita é mais voltado para os grandes empresários, mais voltado para pessoas que têm mais conservador, sabe? Um lado mais conservador da política. E pessoas que possuem um maior alto nível social, sabe? Que serve mais o mundo capitalista e a esquerda mais o lado social, pelo menos no Brasil, é o intuito de... A esquerda é mais voltada para o povo, né? Democracia. Você é de direita ou esquerda, Alberto? Eu sou de extrema esquerda, E por que você não se encaixa na direita? porque eu sou contra o neoliberalismo, sou contra a política de patronato, e se eu fosse da direita eu estaria apoiando o meu patrão, né? Ele está correndo, ele está apoiando os direitos do patrão e esquecendo os meus. Eu não sou dono nenhum de meio produção, eu sou trabalhador simples e assalariado. Eu acho que o sistema, não só o da direita, como o sistema em geral, oprime o trabalhador comum. Eu quero uma coisa igualitária e eu vejo que o capitalismo não é uma coisa igualitária. Enquanto tiver patrão, não tem uma coisa legal para ninguém. Então você acredita no comunismo? Que é uma forma boa de... Não, eu não acredito no comunismo. Eu acredito no anarquismo. Entendi. Se você é daquele típico desinformada ou desinformado que apenas acompanha as discussões, mas não sabe exatamente o que está acontecendo, ou se você é daquele que adora tomar partido, mas não sabe exatamente a carga de ideias que traz o que você está defendendo, acompanhe aqui esse breve vídeo que vai lhe explicar o que significa esses termos esquerda e direita, como surgiu e como funciona aqui no Brasil. Sem mais enrolação, acompanhe aí. Os termos direita e esquerda nos remetem ao contexto da Revolução Francesa, que estourou ali no final do século XVIII, 1789, e enterrou o antigo regime absolutista, onde todo o poder era concentrado nas mãos do rei, no caso, Luís XVI, dando luz a novos modelos políticos, sociais e culturais na Europa, que acabaram se espalhando por outros continentes. Mas isso aí é outra história. Voltando ao citado regime absolutista, a estrutura desse regime era composta por 3 estados. O clero representava o primeiro, a nobreza, representando o segundo, e a burguesia, o terceiro. E foi esta última que começou tudo, ao ir em busca de legitimidade e representatividade política. Os membros do terceiro estado, levando em conta o protagonismo da burguesia, reuniram-se em Assembleia Constituinte para redefinir os rumos da França. No salão onde acontecia a Assembleia, 2 grupos principais se debatiam. O grupo dos chamados jacobinos, liderados por Robespierre e Saint-Just,
representava a baixa burguesia e queria uma maior participação popular no governo. Estes eram os mais radicais da convenção e defendiam também profundas mudanças sociais que beneficiassem os mais pobres. Já deu para se ter uma ideia sobre qual lado do parlamento este grupo se encontrava, não é? Pois você acertou se disse esquerda. Em contrapartida, o outro grupo, dos girondinos, representava a alta burguesia, que apesar de reivindicar uma revolução liberal, queria evitar maior participação de trabalhadores urbanos e rurais, ou seja, queria evitar a mão do povão na política, queria manter a elite no poder e tinham propostas individualistas. Encontravam-se à direita do salão. Essa separação, inclusive, deu-se devido ao fato de a elite conservadora literalmente não se misturar com a burguesia, fazendo surgir daí os conhecidos termos direita e esquerda. Bem, sabemos então que a esquerda política busca promover reformas que afetem questões de justiça social. Por outro lado, a direita defende medidas que afetam as questões de liberdade individual, ou pelo menos naquela época foi assim. E aqui no Brasil do século XXI, será que a ideologia é a mesma? Vamos ver? Atualmente, dentro da dita direita, temos partidos conservadores, democratas cristãos, que se posicionam contra assuntos relacionados à legalização do aborto, da maconha, do casamento civil igualitário, implantação de cotas e programas assistenciais do governo, uma vez que defendem o livre mercado e a manutenção da, entre aspas, família tradicional brasileira. A esquerda, por sua vez, conta com o Partido Social Democrata, progressistas, socialistas e defendem os assuntos citados anteriormente, no qual a direita luta contra. Se levarmos em consideração a postura de cada um, podemos dizer ainda que temos jacobinos e girondinos no Brasil, pois temos uma elite conservadora que é individualista e, inclusive, está no governo, atuando em prol da elite. E temos o povão em busca de certos direitos, porém sem a maturação política dos franceses ou similares daquela época. Já vimos o que é esquerda e o que é direita e seu surgimento e como é que se aplica a política em nosso país. Mas tais ideologias não existiriam se não tivesse quem as mantê-las de pé. Então, que tal vermos qual é o suposto perfil de uma pessoa que se diz de direita na concepção e de uma que se diz de esquerda e vice-versa. Vamos ver como é que esses indivíduos se alimentam uma rixa mútua e chegam uns aos outros? Dadas as características, segundo populares, sobre os indivíduos de direita e esquerda, tomamos a liberdade de fazer uma analogia. Como é de conhecimento público, dentro da Câmara dos Deputados do nosso país, há várias bancadas, e uma das que chama a atenção, até mesmo pelo lado do Estado ser laico, é a bancada evangélica, protegida pelos cidadãos de bem. No ano passado, o jornal britânico Financial Times publicou uma reportagem no qual traz o título Bancada Evangélica Conduz Brasil para a Direita e menciona o fato da mesma se tornar cada vez mais forte e influente nesse aspecto, o que não deixa de ser verdade. E é verdade também que essa bancada é literalmente bancada por uma massa esmagadora de direita cristã. Então, já que esse é um dos contextos onde mistura religião e política, por que não pegar o maior ícone, Jesus Cristo,
e relacionar com as ideias sociais dele com a nossa atual realidade política. E aí, temos Cristo de direita ou esquerda? Como já dizia Dr. Cristiano Bodard, sociólogo, abram aspas, a questão que não consigo entender é a visão de alguns cristãos se colocarem contrários às ideias de esquerda, como se essas fossem diabólicas. Digo isso porque se analisarmos, ainda que superficialmente, a vida de Jesus Cristo e de seus seguidores, cristãos primitivos, veremos com muita facilidade se Jesus era de direita ou de esquerda, como bem apresentou o poeta cristão Ariano Suassuna. Herodes e Pilatos eram de direita, representavam o status da época, defendiam o crescimento do Império Romano, o uso da força na manutenção da harmonia social. Cristo e São João Batista eram, sem dúvida, de esquerda. Alguns diriam que os objetivos de Jesus não estavam ligados à política. E isso, penso eu, ser verdade. Porém, ao buscar seu objetivo para o reino dos céus, teve que se posicionar politicamente no mundo. Jesus viveu na companhia dos mais pobres e oprimidos pela direita política da época. Sua atenção esteve prioritariamente sobre os mais pobres, carentes e marginalizados pela sociedade. Notaremos nos evangelhos um constante embate entre Jesus e o poder político de direita da época. Jesus foi um defensor das minorias desprivilegiadas ou vitimadas por preconceitos sociais e ou religiosos. Por fim, termino dizendo que o conservadorismo da direita da época de Jesus o crucificou justamente por ter sido interpretado como sendo de esquerda. Fecho aspas. O sociólogo defende a ideia de que a direita da época condenou Jesus por suas ideologias. Mas, voltando para o Brasil atual e trazendo conosco o famigerado agitador Jesus Cristo, e se o mesmo estivesse por aqui espalhando seus ideais? Em meio a essa vaga luta direita e esquerda, será que seria condenado publicamente no nosso Supremo Tribunal Virtual? Deem uma olhada nesse polêmico vídeo do canal Porta dos Fundos e sintam-se livres para tirarem suas próprias conclusões. E todos aqueles que desejam me seguir, que doem tudo aos pobres. Como é que é? Vide, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Vai pra Cuba! Maconheiro! Comunista! Calma, minha gente. O que eu estou dizendo é que o dinheiro corrompe a alma do ser humano. Sabe onde é que não tem dinheiro? Em Cuba. Tu não gosta de dinheiro, não? Então dá tudo que você tem. Olha só, eu não tenho nada. Dá essa túnica, então. Tem um monte de pobre sem túnica. Você tá cheio de túnica. Esquerda, túnica! Sabe onde é que não tem túnica? Em Cuba. Minha gente, essa é a minha única túnica. Se eu doar, eu vou ficar nu. Vou andar pela Galileia nu. Aí é fácil, né? Porque ser rico não pode, mas ser puta pode. Ô, Ruth, o que você está insinuando? Jesus, todo mundo sabe que você defende puta. Não é isso. Esquerda, putanheira! Puta e bandido, né? Quando não tá defendendo puta, tá defendendo marginal! O que eu disse é que se o ladrão comete um delito, ele tem o direito de se arrepender. Você gosta de bandida? Então leva pra casa! Vou matar tua mãe e me arrepender depois. Mas de onde é que veio isso? Sabe por que você fala isso? Porque nunca teve nenhum parente teu que morreu nas mãos de um bandido. Isso aí é gente de humanas, é foda isso. Saudades de Herodes, isso sim era um líder. Não fala isso. O Herodes não tinha pena de bandido só porque era de menor. Herodes mito! Vocês estão esquecendo que Herodes era um ditador sanguinário que deixou toda a população daqui. Viado! Gaysista! Esquerda piroqueira! Peraí, gente! Enfim, notoriamente, vemos a tentativa frustrada da população em se envolver na política, de forma bastante tumultuada. Tentativa frustrada, pois, apesar de aparentemente estar havendo mais discussão política, devido nos últimos fatos e escândalo político, as pessoas acreditam que deveriam se manter presas a um lado ou outro, e não a discussões diplomáticas, pois sempre acabam
por se render ao uso de xingamentos, na falta de argumentos. E para falar a verdade, bons argumentos, enquanto o que impera são tumultuosas ideologias pescadas na internet, por quem se diz de direita, de esquerda, que é por ser culto e bem informado. A verdade é que a maioria tenta fazer parte disso, sequer noção do que realmente defende. Quer uma prova? Até agora foi dito sobre a direita e a esquerda, mas quem disse que em pleno 2017 existem apenas dois lados na política? Atualmente no Brasil existem partidos que defendem programas distintos, envolvendo ideias de diversos pontos, tanto para a esquerda ou para a direita. Se você sabe sobre isso, sugiro que saia dessa bolha, Lula e Bolsonaro, e procure realmente saber político. Quem diz que precisa ser esquerda ou direita, enquanto a população insistir na ignorância? Do Brasil do século XXI, será que a ideologia é a mesma? Vamos ver. Atualmente, dentro da dita direita, temos partidos conservadores, democratas cristãos,